Boa tarde, olha eu aqui novamente para continuar sobre os povos pré-colombianos. E agora, já que nós vimos os maias e os astecas, iremos ver os incas. Não possuíam escrita e estabeleceram um estado teocrático absolutista, sendo à frente o rei ou o inca soberano. Então ele era teocrático porque Deus era o centro de tudo, Deus criou tudo e Deus estipulou que aquele líder ficasse ali. E absolutista porque o poder do rei era centralizado, ou seja, o rei, o líder, unificou todas as cidadelas, todos os vilarejos e o poder era único, era dele. Então era um dos que reinavam dessa forma. Então vamos lá. Os incas acreditava-se que os incas chegaram à Cordilheira dos Andes por volta do século XIII. Então ele dominou aquela parte da América do Sul onde existe a Cordilheira dos Andes. Começaram como camponeses e pastores e ergueram a cidade de Cusco, que ela existe até hoje, é um ponto turístico, gente, da região. Aos poucos, ampliaram seus domínios, aliando-se aos povos da região ou submetendo-os a sua força. Em 1438, fundaram o Império Inca, dividido em várias regiões administrativas. Aqui eu apresento a forma em que eles viviam em cima mesmo, no alto da colina, da Cordilheira dos Andes, e muito gelado, gente, nessa época. Tem época do ano que aí está muito frio. Então isso aqui são os vestígios do que foi a cidade inca. A sociedade, vamos lá. Primeiramente, no topo da pirâmide ficava o imperador, que era visto como semideus, o semidivino, e possuía enormes poderes. Mais abaixo vinham os sacerdotes e chefes militares, que eram provenientes da nobreza, ou seja, tinham um certo poder também. Em seguida, os artesãos, soldados, projetistas e funcionários públicos. Estes viviam em cidades e eram sustentados pelo governo. Então, gente, já existia uma forma governamental de pagar determinado salário para aquelas pessoas que o serviam, nessa época aí do Inca. E os camponeses constituíam a maior parcela da população, que eram a maioria. Então aqui eu posso distinguir para vocês que o Inca, que é o soberano, abaixo dele vinha o Conselho do Inca, que era composto por 4 vice-reis, e ao mesmo tempo tinha os curacas, que eram os chefes das aldeias. Então, o Conselho e mais os curacas formavam a alta aristocracia, que eram formadas por sacerdotes, burocratas e os curacas, cobradores de impostos, chefes dos locais, juízes, comandantes militares. E mais abaixo vinha a comunidade indígena, que era a maioria da população, gente, as camadas médias, os pobres, que trabalhavam para essa classe mais alta. A economia inca. Atividades agrícolas e pastoris, então eles não deixavam, como os outros povos, de trabalhar na agricultura, isso era a classe dos camponeses, o cultivo de mais de 70 plantas nativas, criação de estoques e uso da ilhama para o transporte de alimentos. Então, para vocês que não sabem, a ilhama é um bichinho peludinho que parece um cavalo, mais ou menos, e ele era o meio de transporte da época para eles. Técnica de trabalho, olha aí, gente, a foto da ilhama, que eu mencionei no slide anterior. Bem, produção agrícola, sistema de terraços. E o que eles faziam nesses terraços? Nos degraus mais altos, o cultivo de vegetais resistentes ao frio. No meio, cultivo do milho, abóbora e feijão. E no de baixo, plantio de árvores frutíferas. Então, de acordo com o clima da região, eles tinham um meio de plantar e ter benefícios, ter uma plantação benéfica. E no pastoreio, eles criavam a ilhama e a alpaca, animais usados no transporte, dos quais se obtinha o leite e a lã. E também, na área da matemática, eles desenvolveram os quipos,
que nada mais são do que um conjunto de nós e barbantes coloridos, fundamentais para a organização de um complexo sistema de contabilidade. Então, eles aprenderam a contar, eles não tinham a técnica da escrita, mas eles aprenderam a contar através desses nós, né, desse conjunto de nós nos barbantes, e ali eles faziam os cálculos deles. Interessante, né? E sua religião? Era uma mistura de culto à natureza e crenças mágicas. Os maiores templos eram dedicados ao sol, o Inti. Realizavam sacrifícios tanto de animais como de humanos. E assim eu termino a aula dos povos pré-colombianos, maias, astecas e os incas.